Olha só, pessoal, outra notícia importante, né, desse início de semana, desse fim de semana, é a questão que envolve Israel e Hamas. Bom, Israel libertou o primeiro grupo de 90 prisioneiros palestinos na madrugada desta segunda-feira, horário local, ainda noite de domingo, no horário aqui de Brasília. A libertação acontece como troca, né? As 3 primeiras reféns israelenses também soltas nesse domingo. Israel e Hamas, Eduardo, chegaram a um acordo que pode colocar um fim definitivo na guerra após mais de 6 meses de negociações. As conversas foram mediadas por Estados Unidos, Catar e Egito. Essa sim é uma boa notícia, não? Mas é muito boa. Ô, Júnior, eu posso viver 10 milhões de anos que eu vou morrer sem entender o sentido da guerra, sabe? É inacreditável. É o que aquele piloto falou. São jovens que não se conhecem, matando jovens que não se odeiam. Por interesse de velhos que se conhecem bem, se odeiam. Um negócio assim, sabe? Como me faz sofrer essa guerra, rapaz? Ontem eu estava vendo as imagens das mães abraçando as reféns israelenses libertadas e pensando nas outras mais de 1.300 que não vão abraçar os seus queridos mais nunca. Aí depois passa para Gaza, aquelas pessoas que perderam 47 mil vizinhos, pulando e voltando para casa de carroça, que é o veículo que tem, e comemorando a volta aos escombros. Imagina a vida daquele povo de Gaza daqui para frente. E imagina a fragilidade do acordo, porque qualquer coisinha barra tudo, começa tudo de novo. E o que mais machuca aqui no coração desse setentão é que isso é na Terra Santa, rapaz. A única coisa que eu penso assim, com maior frequência, eu reluto, viu, meu caro Cirantão, e não acreditar nisso, mas quando eu olho para aquela guerra, eu lembro daquela frase: o homem é um projeto de Deus que deu errado. E aí, Edilene Lopes, parece que a gente está perto do fim aí desse conflito, pelo menos é o que indica o que está acontecendo agora, né? Pois é, Júnior, a importância dos mediadores nessa história, né? O Egito e o Catar ali muito próximos a Israel e a faixa de Gaza, e os Estados Unidos mais próximo a Israel, né? Politicamente dizendo assim, conseguindo fazer essa mediação que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva tentou fazer. Ele tentou mediar vários conflitos internacionais, não teve sucesso em nenhum, e a mediação certa fez com que isso pelo menos começasse a entrar nos trilhos, mas ninguém sabe qual é a faísca que pode detonar uma nova bomba. Agora o Eduardo Costa falou aqui sobre a tristeza, que é uma guerra, né? E eu lembrei da música do Engenheiros do Havaí. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, que conta a história de um jovem guitarrista que foi convocado para a guerra, como isso destrói tantas vidas, e no dia a dia a gente vê no noticiário, não consegue pensar como é que isso dizima uma população, uma cultura inteira, né? Os conflitos realmente, para nós que estamos muito distantes deles, parece que não faz sentido nenhum do ponto de vista humanitário brigar por território, umas pessoas matando as outras, e muitas não tem nem a ver com a história e nem apoiam nenhum dos lados. Realmente é algo muito triste que a humanidade precisa vencer. Ô William, eu tenho 3 minutinhos para dividir entre você e Rita. Não, vamos lá, vamos falar esse início de fim aí. Não, que bom. Eu não sei se é um início do fim, e não acredito no fim em função da presença do Hamas, desse grupo terrorista no território, né? E como liderança. E é claro que, né, a gente fica sensibilizado com a história, com o massacre, com todo esse conflito, mas eu fico pensando assim: eu te entrego 90 presos e você me entrega 3 reféns que foram torturados, que sofreram um abuso sexual, psicológico. Gente, é inacreditável imaginar que você ainda tem no cativeiro pessoas aguardando uma mediação. Isso vai levar em torno de 3 meses. Eu só fico pensando, né, naquela família que de repente viu o seu jovem sendo sequestrado por uma cambada de louco e imaginando o que essa pessoa passou dentro de um cativeiro. A gente que acompanha noticiário policial e já acompanhou, né, alguns resgates dessas vítimas de sequestro, sabe que não é uma coisa fácil. Então, assim, eu não acredito no fim da guerra. E aí, Rita Mundim?
E ele estava se referindo aos reféns israelenses. E como o William disse, né, os israelenses foram atacados por um grupo terrorista. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve os jornalistas Eduardo Costa, o William Travassos e Edilene Lopes e também a economista Rita Mundim.